Olá, irmãos, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero falar da blasfêmia contra o Espírito Santo. Hoje eu estou de pé aqui, E eu fiz uma pesquisa na Palavra de Deus e também na internet. Pesquisei muito dentro da Palavra de Deus. Vou citar alguns versículos aqui bíblicos. Eu fiz uma pesquisa, irmãos. São 2 folhas. Então, no vídeo de hoje, eu quero falar sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus? Então, vamos lá. A blasfêmia contra o Espírito Santo. Essa é a minha pesquisa que eu fiz. Lembrando que está dentro da palavra de Deus, irmãos. A Bíblia Sagrada tem que ser sempre a nossa base. Amém, irmãos? Então, vamos lá. A blasfêmia contra o Espírito Santo. Jesus disse: todos os pecados e blasfêmias dos homens lhes serão perdoados, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão. É culpado de pecado eterno. Marcos 3, do 28 ao 29. A questão da blasfêmia contra o Espírito Santo tem incomodado muitos leitores da Bíblia. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Aqui é uma pergunta, O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? A blasfêmia envolve uma expressão, palavra ou ação que propositadamente difama a Deus. Blasfêmias contra Deus são proibidas pelo 3º mandamento. Isso está em Êxodo 20, capítulo 20, versículo 7. Mas ainda assim as pessoas regularmente usam o nome de Deus e o nome de Jesus abusivamente e são perdoadas. O próprio Cristo ensina que essas ofensas podem ser perdoadas. Isso está em Lucas, capítulo 12, versículo 10. O que faz a blasfêmia contra o Espírito Santo ser diferente? Pergunta de novo, o que faz a blasfêmia contra o Espírito Santo ser diferente? Resposta: Jesus parece estar falando de algo maior do que meras palavras e ações dirigidas contra o Espírito de Deus. O contexto de Marcos 3,30 nos ajuda a ver que os acusadores de Jesus estavam insistindo em que o Espírito de Jesus, o Espírito Santo, era de origem demoníaca, satânica, era do mal. O ponto parece não ser que o xingamento em si não pudesse ser perdoado, mas que o efeito das palavras poderia levá-los a rejeitar a única oferta de salvação oferecida por Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo é o testemunho final de Deus, de Cristo e da sua salvação. Qualquer um pode falar de Cristo, porém se o homem não ouvir o sussurro do Espírito no ouvido, ou o seu grito na criação e na história for completamente ignorado, não poderá ser perdoado, porque não houve regeneração, conversão e nem arrependimento. A blasfêmia contra o Espírito Santo está, portanto, vinculada a uma das mais importantes obras do Espírito, que é a revelação. No final, é o Espírito da verdade e de revelação que tem que transformar a mente e o coração dos homens. Se não o ouvirmos, nunca receberemos a Cristo. E se não recebermos a Cristo, Deus nunca nos perdoará. Amém, irmãos? Então, o que diferencia a blasfêmia? O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, irmãos? É contra o próprio Espírito de Deus. É difamar Deus. Quando aqueles fariseus chegaram para Jesus e falaram, ele expulsa os demônios pelo poder de Beelzebu. Eles estavam difamando a Deus. E Jesus diz, todo pecado cometido contra o Filho do Homem será perdoado. Mas
o pecado, a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoado nem aqui nem no céu. Então, o que é essa blasfêmia, irmãos? É difamar a Deus. É você rejeitar totalmente a voz de Deus. A voz de Deus no ouvido, irmãos, no coração. Deus, irmãos, a palavra de Deus diz que Deus não faz nada sem revelar os seus planos aos seus servos, os profetas. Amém, irmãos? Deus não faz nada sem usar os seus profetas. Ele avisa, irmãos. O dom profético é prometido por Deus no final dos tempos. Isso está no livro do Apocalipse. Deus promete o dom profético no final dos tempos. Assim como surgiriam falsos profetas e falsos messias, também Deus levantaria verdadeiros profetas para avisar e entregar a revelação do Apocalipse, do final dos tempos e da volta do Senhor Jesus. Nesse vídeo aqui é um vídeo sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Todo pecado cometido contra Jesus Cristo, contra o homem, a pessoa de Jesus, é perdoado. Se você se arrepender, você é perdoado. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não é perdoado nem aqui e nem no céu, porque difama a Deus. Eu vou usar um exemplo de blasfêmia aqui, irmãos, para vocês entenderem. Vou usar um exemplo de blasfêmia. A pessoa recebeu uma bênção de Deus, ela sabe que foi Deus, que foi o Espírito Santo, ela sabe que foi Deus que ajudou ela recebeu uma bênção de Deus, ela ouviu a voz de Deus e mesmo assim ela blasfemou, ela se levantou contra Deus. Ela maltratou o Espírito Santo, ela falou mal do Espírito Santo, ela difamou a Deus, tanto publicamente como em secreto, né? Isso é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque você está difamando a Deus. Isso é proibido, irmãos. Eu acabei de ler que é proibido a blasfêmia. Não é uma simples palavra. Está difamando a Deus. Está dizendo que Deus é mau, que o Espírito Santo é mau, que o Espírito é maligno. Aqueles fariseus, quando Jesus expulsou aquele demônio, né? Aqueles demônios, os fariseus falaram, ele expulsa demônios pelo poder de Beelzebu, o príncipe dos demônios. E Jesus diz, como que eu posso expulsar demônios pelo poder de Beelzebu? Como que Satanás vai expulsar a si mesmo? Um reino dividido não subsistirá. Jesus diz, se eu expulso pelo poder de Deus, pelo dedo de Deus, então eu expulso pelo poder de Deus. E os fariseus difamaram o Espírito Santo. E Jesus fala, todo pecado contra o ser de Jesus, a pessoa de Jesus, é perdoado. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não é perdoada, irmãos. Eu acredito que não tem como a pessoa cometer a blasfêmia contra o Espírito Santo sem saber. Irmãos, isso é algo muito sério. A blasfêmia você vai cometer sabendo. Os fariseus, eles sabiam que Jesus era Deus, que Jesus era o Todo-Poderoso, porque Jesus já tinha provado para eles que Jesus curava, que Jesus expulsava os demônios, que Jesus ressuscitava. Os fariseus ficaram com inveja de Jesus e começaram a difamar a Jesus, ou seja, difamaram o próprio Espírito Santo, o próprio Espírito de Jesus. Porque Jesus é Deus, irmãos. Jesus é um dos nomes de Deus. Jesus, ele é mais visto no Novo Testamento, né? Jesus, Cristo. No Antigo Testamento é Jeová, mas é o mesmo Deus. Então Jesus é um dos nomes de Deus. Porque Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, irmãos, eu espero que eu tenha explicado sobre a blasfêmia. É algo muito sério, irmãos. Todo pecado contra a pessoa de Jesus é perdoado. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoado. Nem aqui e nem no céu. Amém? Ninguém comete blasfêmias sem saber. Você vai cometer a blasfêmia se por acaso você vai cometer sabendo. Porque você sabia
que não é perdoado. E mesmo assim você cometeu. Você difamou a Deus, você falou mal de Deus, difamou o Espírito Santo. E então é isso, irmãos. A blasfêmia contra o Espírito Santo não é perdoado. O próprio Senhor Jesus disse que não é perdoado nem aqui nem no céu. Espero ter explicado um pouco do que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Sabemos que eu não sou o dono da verdade. Em parte sabemos, em parte profetizamos. Eu fiz uma pesquisa na Palavra de Deus, pesquisei também muito na internet e eu tentei resumir em 2 folhas o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. É um resumo que eu fiz ali, está dentro da Palavra de Deus. A Bíblia Sagrada tem que ser sempre a nossa base. Então, irmãos, eu espero que eu possa aí esclarecer, tenha esclarecido aí o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Que Deus abençoe a todos no poderoso nome de Jesus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém.